Para quem não me conhece ainda, eu... Dando continuidade à nossa leitura, capítulo 24, segunda parte e final do livro, final do projeto. Coisa linda, né? Sigamos. A prática de uma política holística. O Tao nos ensina a pensar holisticamente, lembrando-nos de que somos parte de um todo muito mais amplo. A solução dos complexos problemas atuais exige uma visão de totalidade, mas algumas pessoas não conseguem enxergar tão longe. Olhando à sua volta, você descobrirá algumas pessoas que pensam holisticamente, enquanto outras estão presas à antiga visão fragmentada, sem consciência das consequências de suas ações. Quando o jornal USA Today perguntou ao grupo de americanos escolhidos ao acaso se estavam dispostos a pagar para ter um ar mais limpo, muitas respostas revelaram uma visão limitada. Mary, uma secretária aposentada de New Jersey, disse que seus impostos já eram altos demais e que os caminhões e ônibus que causam a poluição deviam pagar a conta. Bob, produtor de vídeo na Flórida, disse que o ar local é ótimo e quando não é você quem cria o problema, não deve ter de pagar a conta. Pessoas como Bob e Mary talvez não percebam, mas realmente contribuem para o problema. Todos nós poluímos o ar quando compramos alimentos e bens de consumo transportados, quando usamos objetos de plástico, dirigimos automóveis, enviamos ou recebemos correspondências, lemos livros, revistas e jornais. A lista prossegue. Qualquer coisa demasiadamente processada ou transportada por uma longa distância causa prejuízos ao meio ambiente. Percebendo que a produção e a distribuição de seus livros exaure o meio ambiente, a editora New Society estabeleceu um imposto verde, pedindo aos clientes para compensarem os custos ambientais. Metade do dinheiro vai para o restabelecimento ambiental local e a outra metade para a educação ambiental. Outras empresas socialmente responsáveis acrescentaram recentemente o imposto verde a seus planos de negócios. Tendo uma visão da totalidade, as pessoas tal agem com o Wu-Wei, cooperando com o mundo natural em torno delas. Algumas vezes suas ações parecem um pouco excêntricas aos pensadores convencionais, porém, como nos lembra Lao Tse, quando uma pessoa convencional ouve falar do Tao, explode em sonoras gargalhadas. Se não houvesse gargalhadas, não seria o Tao. Tao 41. Um desses intercâmbios aconteceu quando o presidente Carter chamou E.F. Schumacher para a Casa Branca em 1977, a fim de solucionar os problemas da crescente inflação e o desemprego. Acho que você deveria plantar mais árvores, disse ele ao presidente. Considerada num quadro de totalidade, a resposta de Schumacher foi mais do que uma questão de riso. As árvores enriquecem a sociedade de muitas maneiras, não apenas criando empregos a curto prazo, enquanto são plantadas e cuidadas, mas também gerando energia, que pode ser usada para combustível ou materiais de construção. As árvores dão sombra e abrigo, purificam o meio ambiente, fornecem-nos oxigênio, enriquecem o solo e criam um habitat para plantas e animais. Vendo o quadro mais amplo, as pessoas tal praticam uma solução holística de problemas, tomando medidas com consequências positivas em muitos níveis. Na zona rural de Minnesota, um veterano do Vietnã, chamado Jeff Steiner, está plantando uma árvore para cada pessoa morta ou desaparecida no Vietnã, criando assim uma floresta como seu próprio memorial. Com milhares de pequenos pinheiros, ele afirma a vida, recuperando-se de sua própria perda e contribuindo para a ecologia à sua volta. Sua ação é boa para si próprio e boa para o planeta. Outro exemplo de política holística, um projeto das Nações Unidas no Quênia, emprega mulheres locais em trabalhos de reflorestamento, pagando-lhes em milho e óleo de cozinha. Antes do projeto, a área sofria de seca e erosão do solo por causa do excesso de uso com pastagens. Agora, as mulheres estão plantando árvores de crescimento rápido, resistentes às secas, além de sorgo,
contornando o terreno para ajudar a captar as águas da chuva. O projeto oferece contribuições positivas em muitos níveis: alívio da fome, recuperação do meio ambiente, oportunidade igual para as mulheres e treinamento para uma vida melhor. É bom para as pessoas e para o meio ambiente, promovendo o equilíbrio e a justiça social. Numa abordagem holística da questão habitacional, os construtores do Vale Santa Clara, na Califórnia, estão combinando novas casas com árvores frutíferas, num projeto inovador chamado Lee's Orchard, Pomar do Lee. Conhecida como o Vale das Delícias do Coração, a área antigamente era cheia de pomares, mas nos últimos anos o meio ambiente foi atacado com camadas de concreto e novos prédios para sustentar a florescente indústria dos computadores. De propriedade de uma cooperativa e dirigido por um administrador contratado, o pomar ajudará a restabelecer a proximidade dos moradores com a natureza, à medida que eles forem observando a mudança das árvores com a passagem das estações. O complexo também incluirá uma piscina da comunidade e um prédio de lazer. Constituindo um projeto holístico para a moradia dos anos 90, o pomar incrementará as relações comunitárias, purificará o ar, produzirá frutas locais para a área e proporcionará uma sensação de paz às pessoas. Incorporando uma visão cooperativa para o problema da habitação no mundo, o Habitat for Humanity, Habitat para a Humanidade, mobiliza voluntários e futuros moradores, bem como operários que literalmente colocam sua fé para trabalhar, a fim de construir uma morada decente, numa comunidade decente para os filhos de Deus necessitados. Proporcionando casas para pessoas de baixa renda em toda a América do Norte, África e América Central, o Habitat constrói ou remodela casas em parceria com as famílias locais e as vende ao preço de custo. Financiamento, compra de material, trabalho voluntário, constituem doações de igrejas, grupos comunitários e indivíduos interessados. Mais do que habitação, o Habitat oferece cooperação, serviço significativo, dignidade para os pobres e esperança num mundo mais compassivo. Em 1965, o fundador do Habitat, o advogado e empresário milionário Millard Fuller, abriu mão de sua prática e fortuna pessoal para seguir os impulsos de sua alma. Mudando-se para a vila de Koinonia, na Geórgia, redescobriu sua fé cristã e depois lançou um projeto de habitações no Zaire. Lá, Fuller e sua família tornaram-se mais unidos, enquanto ajudavam as pessoas não apenas a construir casas, mas a restabelecer sua fé. Repetidas vezes, pessoas e materiais apareceram exatamente na hora certa como a resposta para as orações da família. O livro de Fuller, Love in the Mortar Joints, Amor nos Encaixes da Argamassa, descreve muitos episódios desse tipo, bem como o apoio de voluntários cujo amor, diz ele, tornou-se parte de cada edifício. O ex-presidente Jimmy Carter tem sua própria visão total da paz. Depois de uma tentativa mal sucedida de se eleger para um segundo período de governo, em 1980, ele voltou para casa na Geórgia a fim de decidir o que fazer. Um projeto que escolheu foi o Habitat para a Humanidade. Durante os últimos anos, ele e Rosalind martelaram pregos, colocaram pisos, espalharam areia, pintaram e ergueram as paredes de novos lares, trabalhando lado a lado com os futuros moradores. Enquanto outros presidentes anteriores contentaram-se em repousar sobre os louros, Carter continua comprometido em ajudar os outros através de trabalho ativo, tangível. Para mim, esta é uma das maneiras quase perfeitas de pôr em ação minhas crenças religiosas, explica. E acha que o Habitat é o tipo de programa que pode derrubar barreiras e curar o ódio. Carter demonstrou a mesma abordagem ampla ao criar sua biblioteca presidencial. Em vez de um depósito para papéis oficiais, Carter desejava um centro educacional vital, onde as pessoas pudessem estudar novos enfoques em torno da saúde, negociações
e paz mundial. O Centro Carter oferece seminários sobre negociação e mediação, refletindo a crença de Carter nestes princípios como um meio para alcançar uma paz maior, tanto em termos coletivos quanto individuais. Em recente entrevista coletiva à imprensa, perguntei-lhe o que os cidadãos podem fazer para criar um mundo mais pacífico. Ele sorriu, olhando diretamente para mim, com aqueles seus olhos azuis claros. Há princípios na busca da paz, negociação, mediação, arbitragem, que se aplicam a todas as pessoas, até mesmo à vida privada de uma família. Os mesmos princípios se aplicam à solução de disputas internacionais, disse ele numa referência a livros recentes sobre o assunto. Encorajou os cidadãos a aprenderem esses princípios e insistiu que os governos também os utilizassem. Carter disse que gostaria de ver a América confiar mais na negociação e na diplomacia, tornando-se uma campeã da paz, em vez de acreditar na beligerância ou na injeção de soldados americanos em locais de perturbação no mundo inteiro. É muito difícil manter a paz, é muito fácil guerrear, disse ele com ar pensativo. Fomentando a guerra, recaímos nos velhos hábitos dualistas, perpetuando os ciclos de postura defensiva, de agressão e violência. Vendo os problemas amplamente, praticando a cooperação, abrimos os braços em novas direções, explorando o desconhecido potencial do tal e dando o que os cristãos chamam de um salto de fé. Seguir a inabalável sabedoria do Espírito não é fácil, num mundo que nos condiciona a aceitar apenas realidades materiais. Mas, como diz Carter, há princípios que se aplicam igualmente a indivíduos e nações, princípios estudados em nosso tempo pelo Centro Carter e registrados centenas de anos atrás por Lao Tse. Princípios da verdade que guiam toda a criação, as lições da vida inerentes ao Tao, número 21. Viver o processo. O Tao pede que tenhamos a coragem de viver esses princípios. Esta é a mensagem final de Lao Tse, neste período decisivo de transição, quando o velho paradigma está sendo abandonado, podemos criar um novo ciclo de paz, vivendo o Tao, em casa, no trabalho, na natureza e no silêncio de nossos próprios corações. Será que podemos seguir o Tao? Só nós podemos saber. Os princípios estão aí, mas o caminho de cada um de nós é desconhecido. Não há mapas para encontrá-lo. As possibilidades são muitas, a escolha é nossa. Como disse Dag Hammarskjöld, a vida só exige de você a força que você possui. Apenas um feito é possível: não ter saído correndo. Se você for chamado a viver o Tao da paz, reconhecerá o sentimento que Hammarskjöld registrou em seu diário, markings, ou seja, notas. Assim foi. Estou sendo impelido adiante para uma terra desconhecida. O desfiladeiro torna-se mais íngreme, o ar mais frio e cortante. Meu destino desconhecido, como se vento fosse, agita as cordas da expectativa. Volta a pergunta: será que algum dia lá chegarei? Lá onde a vida entoa, uma nota pura e clara no silêncio. Tao 21. Seguir o Tao nos conduz para um território desconhecido, a área do Wu. É um caminho menos percorrido, menos seguro, mas muitíssimo necessário. Jamais estivemos lá. Poucos neste mundo lá estiveram algum dia. Porém, nosso mundo perturbado espera. A meta distante nos chama. O caminho está bem próximo. Como aprendemos nestas páginas, o caminho é o processo. E nós somos o processo. O processo é o Tao. Lao Tse nos diz: perseverar no caminho é força, manter seu centro é resistir. Tao 33. Perseverar, lembra-nos o Tao, ser forte e complacente como a água.
permanecer aberto e centralizado, flexível como o bambu, praticar a compaixão, respeitar os ciclos dentro e em torno de você, buscar a harmonia com a natureza e com todos os outros em seu mundo. Então, sem dúvida, a paz encherá sua vida e seu fluxo curará este planeta. Espalhando-se pelas nações, o Tao leva a paz ao mundo inteiro. Como sei disso? Porque ele começa com você, ele começa comigo. Tao 54. Afirmação. Agora sei que minha vida é pacífica e harmoniosa. Centralizado e poderoso, vivo minhas crenças. Lidero a partir da base, trabalhando para o bem de todos. Tenho uma visão da totalidade. Ajo cooperativamente. Pratico a política taoísta. Lembro-me sempre de que a vida é um processo. Respeito a mim mesmo e ao processo. Harmonizo-me com a natureza e com todos os outros em meu mundo. Agora recebo uma paz maior em minha vida. E assim seja. Gratidão a você que esteve comigo nesta jornada. Nos vemos em breve. Forte abraço.